A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez e eu tenho a grata satisfação nesse momento de ter aqui comigo o presbítero Roberto e também o diácono Pedro. E Deus tem algo reservado para nós queremos compartilhar com você que está nos assistindo, mas em primeiro momento vamos estar fazendo uma oração agradecendo ao nosso Deus por esse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós queremos te louvar e agradecer ao teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará neste momento, ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos direcionar aqui neste momento e que tudo que for feito, meu Pai, seja pela tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com o hino da harpa. O diácono Pedro vai estar aqui tomando a direção do hino da harpa. Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez. Paz do Senhor. Vamos louvar o hino da harpa, o 126, a bem-aventurança do crente. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos dos dias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia Tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse, nesse momento, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Deus, Ele me direcionou algo aqui. Eu gostaria, em rápidas palavras, de poder passar aos irmãos. Nós vamos estar ouvindo o presbítero Roberto também. O diácono Pedro vai estar trazendo uma mensagem que Deus ministrou a ele para nos entregar. Mas o que Deus colocou aqui no meu coração, eu quero compartilhar com os irmãos. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus,
manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O texto ele é muito conhecido dos irmãos. Vai mostrar um momento onde uma história começa a ser mudada aqui também. É um momento onde, se os irmãos pegarem para analisar anterior ao capítulo 4, os irmãos vão ver que Jesus ele vem viver um momento ali do batismo, né, que quando ele sai das águas, o Espírito Santo vem como forma corpórea de uma pomba. E posterior a isso, o que o Espírito vai dizer é assim: eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. É isso que está querendo dizer. Aí após isso aí, Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele está jejuando, e posterior a isso, os irmãos sabem, o corpo ele necessita, né, de alimentação. O corpo nosso ele tem necessidades, né? A nossa mente ela tem necessidades, o nosso coração ele tem necessidades. E Satanás, a única coisa que ele quer fazer aqui, para mim finalizar essa parte, a única coisa que Satanás ele quer fazer é no momento quando você se entrega ao Senhor, porque era isso que estava acontecendo aqui. Jesus sabia que para que o ministério fosse cumprido, mesmo sendo quem ele era necessário ele passar por isso daqui primeiro. Não tem como, ele sabia que para enfrentar Satanás, ele teria que estar preparado. E por isso ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele está em um momento de preparação espiritual. Ele está se preparando. E Satanás, ele sempre vem de encontro com aquilo que o seu corpo, com aquilo que nós temos necessidades. E ele sempre vai querer confundir a sua mente. O Senhor te determinou algo, o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. E é em cima disso que Satanás ele vai tentar mudar. Mas eu quero te dizer, não deixe que ele tente mudar aquilo que o Senhor direcionou. Se o Senhor disse: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, continue acreditando na palavra do Senhor. Satanás ele disse aqui, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, se você realmente for o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Aí Jesus vai dizer assim: ele porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele tinha certeza daquele que estava com ele. Tenha certeza que o Senhor, o nosso Deus, ele está contigo em momento de dificuldade. Não deixa que vozes, que Satanás, ele tente colocar palavras para mudar o amor que Deus ele tem com a tua vida. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração. Tu és o Filho de Deus e Deus ele tem prazer na tua vida. Não deixe que Satanás venha arrancar isso de você. Esse é o maior bem que você pode ter,
é esse carinho que Deus tem contigo. Você só precisa disso, porque o restante Ele está contigo, cuidando e te direcionando. Não perca a oportunidade que você tem para passar os seus momentos a sós com Deus, porque é nesse momento que você é fortalecido para que quando Satanás ele tentar te atacar, você tem na sua boca a palavra certa para dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu posso estar com fome, mas eu dependo é da palavra que sai da boca de Deus. Se a palavra que saiu da boca de Deus é que você é o filho dele, ao qual ele tem prazer, continue acreditando na palavra que sai da boca dele. E a palavra está escrita aqui: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me direciona. Acredite, você é um projeto de Deus. A palavra de Satanás não vai mudar aquilo que o Senhor já determinou para a tua vida. Amém? Vamos ouvir o nosso presbítero Roberto nesse momento. Amém. Eu vou dar uma saudação rápida, porque o nosso irmão e diácono Pedro que estará ministrando, mas Deus colocou uma passagem bíblica muito interessante, que está lá em Romanos, capítulo de número 3, Romanos capítulo 3, amém? Romanos capítulo 3, saúde os irmãos com a paz do Senhor, e que Deus continue falando poderosamente para com todos os irmãos, amém? Que estará tendo a oportunidade de ouvir um pouco da palavra dele por meio dos seus servos neste momento. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz a palavra do Senhor: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O interessante é que esta palavra, na tradução bíblica e atualizada do João Ferreira de Almeida, como eu estou com a Bíblia aqui, né, na tradução King James, ela diz sobre uma privação. Depois que entra o pecado no mundo, o apóstolo Paulo faz uma narrativa para a igreja de Roma que todos pecaram. Todos, ele inclui toda a humanidade em si. Todos pecaram e ficaram privados ou destituídos foram da glória de Deus. Perderam a oportunidade de ter conexão com Deus, aliança com Deus, comunhão com Deus, contato com Deus. Mas o interessante é que o mesmo apóstolo Paulo, quando chega em Romanos 6, 23, ele vai referir-se a esse assunto, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Observa que o salário do pecado é a morte. Quem vive na prática do erro, ele recebe como retribuição de pagamento das suas obras a morte. Mas o próprio apóstolo Paulo também vai dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O interessante também é que no capítulo 5 de Romanos, a palavra de Deus vai dizer assim, quando o apóstolo Paulo refere-se à nossa justificação pela fé. Ele diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória. Em quem temos crido? Em quem está baseada a nossa esperança? Em meio a tantos noticiários, em meio a tantos caos, em meio a tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias,
a nossa esperança é o Senhor. A Bíblia diz ainda em Romanos capítulo 8, e o apóstolo Paulo vai falar de forma tão contundente que ele vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que o mundo ele não tem poder de nos condenar, ele não tem poder de lhe condenar. Se a tua fé, como disse o pastor, estiver alicerçada e baseada na palavra do Senhor Jesus. E ele vai dizer isso, que nem só de pão viveria um homem, mas de toda a palavra que procederia da boca de Deus. Em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, é interessante, para encerrar minha oportunidade nesse momento, ela vai falar da importância de ouvirmos a palavra de Deus. Capítulo de número 1 de Apocalipse. A palavra de Deus ela é bem precisa em nos revelar a importância de prestarmos atenção na sua palavra. Abençoado, isso é uma tradução diferente, viu, da Bíblia King James. Abençoado é aquele que lê, Apocalipse capítulo de número 1, versículo 3. Abençoado é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia e aguarda estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A Bíblia lança uma bênção sobre as nossas vidas quando nós lemos a palavra. Bem-aventurado, abençoado, bendito é aqueles que leem. Bem-aventurado é aqueles também que ouvem, que dão atenção à palavra de Deus, que observam a palavra de Deus e não menosprezam as suas palavras. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e aqueles que guardam. A importância de guardar a palavra de Deus. E o salmista Davi vai dizer isso no Salmo 119. Ele vai dizer que escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aqui está o segredo de sermos abençoados e de recebermos as bênçãos de Deus. A observação da sua palavra, o interesse pela tua palavra, a meditação na tua palavra e a prática baseada na tua santa e poderosa palavra. Eu agradeço a oportunidade, que Deus fale poderosamente no coração de cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe o nosso presbítero Roberto. Nós já vamos passar para a palavra, mas eu quero fazer mais uma oração com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por até aqui o Senhor ter falado conosco e temos certeza que o Senhor continuará falando conosco através da tua palavra, meu Pai. Conduza o teu filho diante daquilo que é a tua vontade, conduza os teus filhos, ó meu Pai, a abrir os nossos corações para receber a palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém. Diácono Pedro. Amém. Pai do Senhor mais uma vez. Hoje foi-me confiada da palavra. Estou agradecido e muito feliz. A palavra que eu trago para os irmãos hoje se encontra no livro de Ruth, no seu capítulo 1 e no versículo 14, que vai dizer: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Quero que os irmãos observem nessa passagem. Porém Ruth se apegou a ela. Aqui foi a decisão que Noemi, sua sogra, estava tomando para retornar para a sua terra, para Judá, porque há quase 10 anos atrás, ela sai de Judá com seu marido e seus 2 filhos e vai habitar na terra de Moabe, porque em Judá estava tendo muita fome. E ali em Moabe, o seu marido morre e assim os seus 2 filhos, e fica
viúva Noemi e suas 2 noras também viúvas. E ela ouve dizer que o Senhor retornou a visitar a casa de Judá, o reino de Judá, com pães e abençoar novamente a terra de Judá. E assim ela decide, já que ela estava ali sem seu marido, sem os 2 filhos, com as suas 2 noras viúvas também, retornar para o seu povo em Judá. E ela toma a decisão de voltar. E assim as suas 2 noras começam a dizer: vamos contigo. Começam a chorar dizendo que vamos contigo, Noemi, minha sogra. Aí assim eles vão indo para o caminho em direção a Judá. Aí Noemi no caminho vai dizer: voltem para trás, voltem para os seus deuses, voltem para os seus familiares, porque eu sou velha e não tenho mais como ter filhos, e se eu tiver filho, vou esperar ele crescer para se casar com ele. E ela começa a dizer que ela é velha, que ela não pode mais ter filho. E ela começando a dizer isso, eu comecei a observar que Orfa, ouvindo isso, quando Noemi decidiu ir para a terra de Judá, as 2 foram, se entristeceram, mas foram com ela. Mas quando Noemi começou a dizer que ela não poderia ter mais filho, não poderia, estava velha e ela teria que cuidar de Noemi, Orfa decide voltar para os seus deuses. Ela acha essa decisão melhor e sair de Noemi e ir para os seus deuses e para seus familiares em Moabe. Porém, Ruth se apegou a ela. E se apegar, comecei a meditar no valor figurado, ela deu valor, Ruth deu valor a Noemi. E valor no sentido figurado quer dizer se apegar, ter apreço, afeto. E não sei o que Noemi tinha, só sei que Ruth se apegou a ela. E Noemi vai dizer: Ruth, vá com a sua cunhada, após a tua cunhada, volte para os seus deuses, volte para os seus familiares, volte para a sua terra, fique aqui na sua terra, porque eu vou para ajudar para a minha terra. Aleluia. Porém Ruth disse: não me insiste para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousarás à noite, ali pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus, e o teu povo é meu povo. Onde quer que tu morrerás, morrerei eu, e ali serei sepultada. E me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Ela começou a confiar não somente em Noemi, não se apegou somente a Noemi, mas sim ao povo de Noemi, ao Deus verdadeiro de Noemi, o Deus de Israel. E eu comecei a meditar que quando essa palavra, quando decide tomar esses 2 caminhos, Orfa e Ruth, você pode dizer que não se ouve mais falar em Orfa, que voltou para os seus deuses pagãos, para o seu povo. Porém Ruth, moabita, decidiu, ela viu em Ruth uma coisa diferente, não sei qual, que admirou só pela vida de Noemi, se apegar ao povo de Noemi e ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. Glória a Deus, glória a Deus. E eu comecei a meditar que você tem que dar valor a pessoas corretas. Aleluia. E eu meditando nessa palavra, o Senhor me trouxe, quando o Senhor entra na casa de Marta e Maria, entra na aldeia, e ali Marta recebe Jesus na sua casa. Porém, vai dizer que Marta tinha uma irmã chamada Maria, e Maria fica aos pés de Jesus e ouve as suas palavras. Porém, Marta fica desapercebida com seus afazeres, com suas coisas cotidianas em casa. Porém, Maria fica aos pés de Jesus, ouvindo, dando valor à presença de Jesus, dando valor às palavras de Jesus. Aí Marta, olhando aquilo, observando aquilo, vai dizer: Jesus não se importa porque só eu te sirva, só eu faço as coisas. Porém, aí Jesus vai dizer: Marta, Marta, estás ansiosa com muitas coisas e muitos afazeres. Porém, tua irmã Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Assim como Maria escolheu dar valor às palavras de Jesus, e essa parte não foi tirada de Marta de jeito nenhum, de Maria, assim foi na vida de Ruth. A decisão de Ruth, ela deu valor ao povo de Noemi, ao povo de Deus, ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus de Israel. Aquela parte não foi tirada de Ruth. E assim ela vai com a sua sogra para as terras de Judá. E Noemi chegando, ela vai
sem esperança, porque ela vai dizer, quando ela chega em Judá, vai dizer que o pessoal morador vai dizer, aquela é Noemi. Aí Noemi vai dizer, não me chame mais Noemi, me chamo Mara, porque o Senhor, fui de mãos cheias e estou voltando de mão vazia e não tenho mais como me chamar de Noemi. E assim ela, com o valor que Ruth deu à vida de Noemi, foi uma pessoa que ela deu valor, uma pessoa correta. Noemi era uma pessoa sábia. Ele vai dizer que quando o Senhor chega ali, eles chegam ali, da decisão, Ruth decide ir buscar alguns trigos, alguns alimentos, e chega ao campo de Boaz, e ela começa a colher os trigos, e chega Boaz, começa a perguntar ao chefe dos ceifeiros, pergunta quem é aquela mulher. Aí vai dizer, aquela mulher não é Ruth, é a sogra de Noemi, que veio de Moab, veio sozinha, abandonou o seu povo, abandonou seus familiares para cuidar, para se apegar. Aí vai começar a dizer, aí quando o Senhor Boaz chega até Ruth, aí Boaz vai dizer, isso, fique no nosso campo, quando as nossas servas vier pegar trigo, vocês vão com ela, não vá para outro terreno. Aí Ruth vai dizer, por que você está sendo bom comigo? Por que você está sendo assim, bondoso comigo, que sou estranha? Aí eu pesquisando e meditando, o significado de Ruth é amizade. Aí ele começa a dizer, porque eu tenho ouvido, eu fui perguntar sobre você, e disse que você veio com a minha cunhada, porque Elimeleque era irmão de Boaz. Aí vai dizer que eu ouvi de você, que você é uma mulher estrangeira que veio com Noemi, veio cuidar da sua sogra, veio, abandonou seus familiares, abandonou seus deuses, veio para uma terra estranha para cuidar da sua sogra. E assim Ruth volta para casa de Noemi, aí começa a dizer os feitos que Boaz tem feito com ela. E Noemi, muito sábia, a sogra de Ruth, vai dizer, graças a Deus que o Senhor abençoe cada vez mais o seu servo Boaz, cada vez prospere o nosso servo, ele é o nosso parente próximo. Aí vai dizer que continua. Aí quando Boaz diz, fique no nosso campo, e assim quando Ruth chega até a Noemi, vai falar que ele pediu para ficar no nosso campo. Aí como Ruth deu valor à pessoa correta, ao conselho certo, se apegou à pessoa correta, sábia, prudente, ela vai dizer isso mesmo, Ruth. Não vá pegar trigo em outro lugar, fique com Boaz, porque em outro lugar você pode ser abusada. Aí ela dá esse conselho a Ruth, e assim Ruth continua pegar seu fecho de trigo em Boaz. E Boaz começa a dizer, fique conosco, não vai ser aqui, e começa a dar ordem ao ceifeiro para deixar cair mais trigo, para ela pegar. Aí quando o Senhor dá entendimento a Noemi, para Noemi, dá outro conselho ainda melhor, para dizer a Ruth, que Ruth, ela começou a dizer outras coisas que Boaz tinha dado, a liberdade de pegar, para o ceifeiro não mexer com ela, para quando ela tivesse sede, ela poderia beber água. Ela vai dizer, Ruth, esse é o nosso parente mais próximo, amanhã vai ser uma festa e Boaz vai estar lá. Quando ele se alegrar, beber vinho, quando ele se deitar, você observa onde é que ele vai dormir. Para que quando ele for dormir, você se deite aos pés de Boaz. E assim ele vai dizer que ele vai se deitar perto dos trigos. Aí quando ele se deita para dormir, Noemi vai e deita junto aos seus pés. Ali ela estava dando um sinal, não com palavras, mas ela estava dizendo ali que estava pedindo em casamento Boaz. E Noemi vai dizer, faça isso, porque quando você se deitar e ele se acordar, ele vai saber o que fazer contigo, vai te dar a orientação certa. E assim Boaz acorda e vai dizer, o que fazes aqui? É que você é nosso parente mais próximo, é o nosso remidor. Aleluia, é o nosso remidor, nosso resgatador. Oh, glória a Deus, que palavra. Aí vai dizer, aí Boaz vai dizer, não, existe alguém ainda mais próximo do que mim, mais próximo de vocês. Mas eu vou fazer de tudo para ser o seu resgatador. Eu vou fazer de tudo para ser o seu remidor. E assim manda ela ir para cá, dorme, quando acorda manda ela ir para a casa de Noemi. E Boaz corre para a entrada da cidade e encontra essa pessoa que era mais próximo de Noemi. E vai dizer, vem cá, quero ter contigo. E chama alguns cidadãos
alguns anciões, alguns principais para ser testemunha. E começa a dizer: você é o parente mais próximo de Noemi e você vai ter que comprar, resgatar as terras do nosso irmão Elimeleque. E ele começa a querer, ele aceita as terras, mas quando Boaz diz: porém você vai ter que cuidar de Noemi e sua nora Ruth, e você vai ter que dar descendências ao nosso irmão Elimeleque. Aí ele decide: aí não, vou ter a minha herdade em jogo. Aí ele decide, abre mão, tira os calções, dizia que quando tirava as sandálias dos pés, estava abrindo mão de resgatar, de redimir aquela pessoa, aquele parente mais próximo. Aí Boaz diz: então tá bom, tem aqui as provas, aqui os nossos que estão de olho, que estão confirmando que ele está renunciando à remissão. E aleluia, que o resgatador, que disse que ia fazer de tudo para resgatar Noemi, junto com sua nora Ruth, vai dizer: amém, então eu quero resgatar Noemi e Ruth. Aleluia. Isso tudo começou de uma decisão sábia, o que ela ouviu. Noemi ouviu dizer que o Senhor tinha visitado novamente Judá com pães. E ali ela coloca no seu coração de voltar para o seu Deus, de voltar para a sua nação. E aleluia, que Ruth, a estranha, que nunca tinha ido em Judá, foi com ela. Largou seus parentes, largou seus familiares, largou seus deuses. Ela trocou a sua familiar por uma terra estranha. Ela trocou os seus deuses pelo Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. E essa compaixão que ela tinha com Noemi, com essa fé que ela deu ao povo de Israel, aquela fé que ela deu em Jesus, em Deus, o Deus de Israel, isso comoveu o coração do Senhor. E assim, a bondade do Senhor, isso chamou a atenção do Senhor e comoveu o coração de Deus. Com essa fidelidade, não só a Noemi, mas sim ao povo e a ele. E vai dizer que Ruth entra na genealogia do rei Davi. Dá-se direito que Boaz é bisavô, pai de Obed, e Obed é pai de Jessé. Então é bisavô de Davi. Aleluia. Aquela pessoa que era estrangeira, aquela pessoa que servia a outros deuses, ela teve fé no seu coração e se apegou à pessoa certa, se apegou a uma pessoa justa, verdadeira, temente e sábia, que era Noemi, e servia aos deuses de Israel. E ela falou: eu quero ir contigo, Noemi. Não me peças, eu não quero voltar para os meus familiares, eu não quero voltar para o meu povo, nem para os meus deuses. Quero ir contigo para a terra de Judá, para a nação eleita, para o Deus verdadeiro. E isso chamou a atenção do Senhor, e o Senhor, com essa bondade que o Senhor deu e moveu o coração do Senhor, abençoou a vida de Ruth e deu o direito de entrar na genealogia de Jesus Cristo, do rei Davi. Amém. Aleluia. E Orfa, não se ouve mais falar de Orfa. Não se ouve mais falar daquela pessoa que deu ouvidos. Era por pouco, porque Noemi começou a botar algumas dificuldades que seria. Ela desistiu. Ruth também ouviu dizer que Noemi disse que não poderia ter mais filho, que era velha, que ia voltar para os seus deuses. Ruth ouviu. A diferença foi que Noemi se apegou. A diferença foi que Ruth se apegou a Noemi. E quando Orfa ouviu as dificuldades, que ela não poderia ter mais filho, ela deu um passo atrás. Não, vou te beijar, minha sogra. Beijou a sogra e voltou para os seus deuses, para os seus familiares. Então é isso. A palavra que eu quero deixar é que você tem que dar valor a pessoas corretas, a pessoas sábias. Se apegue, se achegue, tenha afeto. As pessoas corretas, pessoas sábias. Às vezes você acha que pode ser um parente próximo, pode ser um amigo, mas tenha o discernimento do Espírito a se apegar a pessoas corretas. Aleluia. Porque isso decide o nosso futuro. Ruth decidiu ir com Noemi. E achou graça aos olhos do Senhor, e o Senhor abençoou ela e deu o direito de entrar na genealogia do rei Davi. Aleluia. É isso. Temos que observar, mesmo que haja dificuldade, mesmo que pode ser mais difícil, você tem que se apegar. Não abra mão da pessoa que você ama. Não abra mão da pessoa que você sabe que aquela pessoa quer o melhor pra gente. Aleluia. Tem boa coisa para nos oferecer. Glória a Deus.
Aleluia. Noemi servia ao Deus verdadeiro. E Ruth, observando isso, sabia que Noemi tinha alguma coisa boa para oferecer. Ela decide ir com Noemi. Aleluia. E a servir ao Deus verdadeiro. O teu povo é o meu povo, Noemi. O teu Deus é o meu Deus, Noemi. Onde tu morrer, eu vou morrer também. Eu quero que seja sepultado no mundo de você ser sepultada. Se o Senhor quiser acontecer outra coisa que me afasta de ti, aleluia, mas eu quero estar perto de você, eu quero estar cuidando de você, Noemi. Porque você me ensinou algumas coisas e eu quero levar isso para a minha vida toda. Amém, irmão? Se apega à pessoa certa. O segredo é dar valor a pessoas certas, temente ao Senhor, temente à palavra do Senhor. Amém, irmãos? É a palavra que eu tenho neste dia. Dê valor às pessoas certas, porque isso destinará o seu futuro. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Que essa palavra tenha guarita no seu coração e você possa meditar. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso diácono Pedro. Uma mensagem dessa abençoada que Deus conduziu para os nossos corações. Eu quero te pedir, compartilha, tá bom? Esse vídeo, compartilha aí. Deus vai falar com mais pessoas também, tá? Não segure só para você não, compartilhe, porque tem pessoas necessitando de uma palavra como essa. Quero pedir ao presbítero Roberto para estar nos levando a Deus em oração nesse momento. Amém. É um motivo de alegria de estarmos aqui, poder compartilhar também das bênçãos do Senhor e poder orar pela vida do povo brasileiro e por todos que neste momento estão aflitos e precisando da mão amiga do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês que estiverem em casa quando chegar esse vídeo, feche os vossos olhos, creia que Deus, Ele é aquele que entra com providências. Amém? Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, neste momento, meu Deus, aqui, meu Deus, nos encontramos mais uma vez, te agradecendo, ó Deus, pela tua poderosa palavra, pelo Senhor, meu Deus, ter feito grandes coisas neste dia, pelo Senhor, meu Pai, ter usado o teu servo, o diácono Pedro, meu Deus, e nos trouxe esta palavra maravilhosa, Senhor. Pai, intercedemos neste momento por toda a nação brasileira, Senhor. Por todos aqueles, ó Pai, que de alguma forma estão passando por momentos difíceis e se encontram aflitos, ó Pai. Até mesmo, Senhor, sem perspectiva de vida, por causa, meu Deus, de tanta coisas acontecerem nos nossos dias, por causa de enfermidades, por causa de coisas que assolam não somente o mundo, mas também o nosso Brasil, no sentido, meu Pai, de mexer, meu Pai, com a estrutura mental das pessoas, ó Deus, e levarem muitos ao desespero e desesperançadas, meu Pai, sem saber onde é que está a solução. Mas a Tua palavra falara nesta noite, que a solução está no Senhor Jesus, a pessoa certa, a pessoa que pode resolver todos os problemas e livrar a humanidade, meu Deus, de tão terrível problema que assola. Em nome de Jesus é que estamos aqui e profetizamos toda a sorte de bênção e que toda a maldição saia pelo poder que há no nome de Jesus. É isso que te pedimos, ó Deus Pai, e já te agradecemos. Amém. Amém. E graças a Deus. Deixa eu te pedir, eu vou deixar aí embaixo as nossas redes sociais. Acesse as nossas redes sociais, porque todo sábado nós vamos estar fazendo a nossa rádio com uma live, né? Estaremos fazendo ao vivo, e para que você possa participar também juntamente conosco. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos juntos possam dizer amém. Um beijo no seu coração, que Deus nos abençoe.